Bora, gente, bora. Podcast de hoje, muito assunto, hein? Temos muito assunto para falar hoje. E o principal assunto do dia, obviamente, é o Corinthians, né? Obviamente é o Corinthians, jogo válido pela pré-Libertadores, digamos assim, né? O famoso playoff, né? Não sei qual que é o nome oficial que eles dão para chamada pré-Libertadores. Mas, cara, tem gente até que não gosta que se chame de pré-Libertadores, né? Tem gente que fala, já é Libertadores, não existe esse negócio de pré-Libertadores, não. Enfim, chame como quiser, eu chamo de pré-Libertadores, porque é um nome tradicional, né? Comumente usado no nosso cotidiano, temporada após temporada. E, cara, 3-0 Barcelona de Guayaquil, o jogo foi em Guayaquil, né? E 3-0, cara, cara, assim, eu acho que talvez nem o mais pessimista torcedor pudesse pensar numa situação como essa. A gente que tenta acompanhar o time, né? Que tenta acompanhar, que tenta fazer projeções, a gente, digo isso por mim, né? Eu não imaginava, eu não falei ontem, né? Porque senão o torcedor fica bravo, fica zicando. Eu imaginava que ia ser 1-0 Barcelona. Eu imaginava que ia ser 1-0 Barcelona e no jogo da volta, na Neoquímica Arena, o Corinthians ia se classificar com tranquilidade. Agora eu já nem sei mais o que esperar. Não sei nem mais o que esperar, porque dado o histórico recente do Corinthians na Libertadores, recente eu digo essa temporada, né? Jogando contra a equipe venezuelana, agora contra o Barcelona, eu não acho que o Corinthians vai se classificar mais, né? Infelizmente, eu acho que vai precisar mudar muita coisa. O Corinthians tem isso, né? Tem o que é preciso para mudar muita coisa, mas, né? Mas não tem demonstrado isso, cara, não tem demonstrado sinais, pelo menos, né? A menos que o Ramon e o elenco estejam guardando algo, né? Uma cartada, né? Estejam com um zap na manga. Mas fora essa situação, para quem conhece truco, né? Fora essa situação, para mim é uma derrota com a cara do Ramon, com a cara do Ramon. Quem acompanha a gente aqui sabe que dei o braço a torcer, falei, pô, Ramon, bom treinador. Final da temporada do Corinthians, final da temporada de 2024 foi excepcional. O início de temporada foi bastante interessante. Corinthians, melhor campanha do Campeonato Paulista. Se chegar à final, vai decidir a final, o último jogo do campeonato em casa. Então, assim, não dá para dizer que é um treinador ruim. Mas para quem acompanha aqui, sabe que eu tenho eu venho tecendo de vez em quando, né? De vez em quando. E a gente, né, não pode ser oportunista, né? Quando acontece uma atuação ruim, uma derrota, a gente critica. E é nesses momentos que eu sempre falo a mesma coisa. O Ramon, quando a gente vê os problemas do Corinthians, eles são problemas muito sérios, cara. Assim, são problemas muito sérios. Porque as vitórias, as boas atuações, elas acabaram mascarando. Mas desde o ano passado eu venho falando, cara, assim, o Corinthians é um time que individualmente é uma equipe que, cara, ela é muito diferente. Individualmente é um time muito forte. É um time muito forte. Depay dispensa qualquer tipo de comentário. O Garra é um baita jogador. O Cari, pô, joga muito. O Yuri Alberto é um fenômeno. O Hugo Souza voando baixo, né? Voando baixo e alto também. Voando baixo e alto também. Então, cara, assim, é um time que dentro do... Assim, nas individualidades, é um time excepcional, né? E as boas atuações, elas casaram o talento individual com o entrosamento dos atletas. Então, os atletas, eles se entrosaram. Opa! Peraí, gente. Deu alguma. Caiu a energia aqui, me parece, hein? Caiu a energia aqui. Peraí, gente. Deixa eu só. Opa! Perdão. Perdão que caiu a energia aqui. Agora sim, deu uma bugada. Com as duas telas aqui, deu uma bugada nas telas. Né? Vocês não viram aí, mas deu uma bugadinha aqui. Então, deixa eu retomar, cara. O Corinthians, quando se formou esse elenco, ele casou a individualidade, inicialmente, uma individualidade muito forte, né, de um talento muito, muito peculiar, e esse talento foi associado com o entrosamento dos atletas. Né? Isso somado ao efeito motivador, né, ao efeito coach do Ramon Dias. Então você viu um time numa situação complicada de tabela, você vem com um treinador motivador, você vem com atletas muito diferentes, e aí com questão de algumas semanas
esses atletas muito diferentes começaram a se entrosar de uma maneira muito inteligente, muito interessante, e o time começou a render frutos, assim, de uma forma bastante, cara, assim, bastante legal, né? Bastante inesperado, confesso a vocês, para mim, né, pelo menos, inesperado num curto espaço de tempo, inesperado, mas bastante legal, né? Porque gerou-se uma expectativa, uma promessa que 2025 poderia ser uma temporada de títulos já, por que não, né? Se em pouquíssimo tempo não se imaginava qualquer perspectiva de título, de repente a gente tava pensando, cara, dá para beliscar uma copinha, todo respeito, né? Copinha é modo de dizer, uma copa aqui ou uma copa lá, né? Seja o Campeonato Paulista, seja uma Copa do Brasil, por que não, né? Por que não sonhar? Eu achava possível, só que eu sempre via, né? Mesmo o ano passado, mesmo em algumas partidas de excelente atuação, eu falava, cara, o time do Corinthians é um caos. O Corinthians não tem treinador. O Corinthians não tem treinador. Esse time é mal treinado. É mal treinado. E todo respeito ao trabalho eu falo aqui, de novo, né? De novo, isso aqui não é oportunismo. Eu venho falando desde o ano passado. O Corinthians é muito mal treinado. E aí foram vindo resultados excelentes, engatou uma sequência de vitórias impressionante. Mas sempre que eu tinha a oportunidade, que eu vi uma partida muito ruim, eu falava, cara, assim, o Corinthians individualmente é um fenômeno. Mas é um time muito mal treinado. Na hora que essa equipe pegar uma equipe minimamente organizada, vai ter dificuldade. Não vou nem falar que vai perder, mas vai ter dificuldade. A gente viu isso nesse Campeonato Paulista já, né? E a gente viu agora nos jogos de Libertadores. Ah, vai me dizer que aquele... Eu não lembro o nome, é Universidade Central, né? A equipe venezuelana. Era uma equipe organizada? Cara, não era... Assim, é muito inferior ao Corinthians, mas é uma equipe organizadinha. Né? E aí soma-se o nervosismo do Corinthians de jogar Libertadores, o calendário de jogos e tudo mais. A gente viu aquelas atuações muito pobres e de uma qualidade muito questionável. E quando o cansaço bate e quando a confiança é abalada, seja por qualquer motivo, né? Pô, Libertadores, porque nervosismo, por exemplo, né? O nervosismo ele pode abalar a confiança de qualquer um. Seja por qualquer que seja a razão, você precisa ter uma equipe bem treinada. E o Corinthians, para mim, segue sendo uma equipe muito mal treinada. Muito mal treinada. Esse jogo em Guayaquil, para mim, expôs todos os problemas, validou tudo aquilo que eu já imaginava do trabalho do Ramon. Um cara, gente boa, né? O filho dele também, pô, muito gente boa. As coletivas eu gosto, das coletivas do Ramon. Às vezes falam uma gafe ou outra, mas tem que blindar o elenco mesmo. É normal, a gente deixa a crítica quando tem que deixar. E é um cara, né, bastante cordial, ele não apela, ele não é mal educado. Repito, às vezes escapa uma coisinha ou outra, mas é normal, né? Faz parte, você tá de cabeça quente após o jogo. Mas é um cara que em coletivas é bastante respeitoso, ele se mostra ser um cara bastante gente boa, parece que os jogadores gostam dele, ele deve ter aquela questão da mobilização muito forte, né? Aquele lado coach muito forte, os jogadores devem gostar disso, mas não é só disso que vive uma equipe, né? Quando o cansaço bate, ou quando a confiança por qualquer motivo é abalada, e nesse caso do Corinthians, confiança abalada por cansaço, né? Por cansaço, um desgaste, uma sequência de jogos, e no caso especificamente da Libertadores, nervosismo, é só motivar, só ter estrelas, não basta. Você precisa ter uma equipe bem treinada. E aí você precisa ter um treinador, você não precisa de um coach. Você precisa de um treinador, né? E aqui, não é querendo dizer que o Ramon tem que ser demitido. Em nenhum momento eu falei isso, até no ano passado, né? Não é que o Ramon tem que ser demitido. Tem que demitir o Ramon, tem que... Eu só digo assim, cara, quando a gente precisou ver bom futebol de uma equipe bem treinada, a gente não viu. A gente não viu. E, cara, pode ser o suficiente para prestar atenção do Corinthians. Por isso que eu tô falando. Eu não acho que ele tem que ser embora. Às vezes, o objetivo do Augusto Melo é assim: vamos ter uma temporada tranquila, que o ano passado foi caótica, né? Muita guerra política. A guerra política segue, obviamente, mas muita guerra política, envolvimento com dirigente envolvido com questões policiais, né? Aparecendo nas páginas policiais. Teve a questão da patrocinadora, enfim. Foram uma série de situações que... Aí, primeiro, a VaidBet, né? Se eu não me engano, primeiro a VaidBet, depois a Esportes da Sorte, que não foi, que não foi validada, né? Como uma bet
com o Babete oficial no Brasil, aí foram gerando uma série de ruídos. Talvez o objetivo do Augusto Melo seja, cara, vamos ter uma temporada tranquila, né? Sim, diminuir o ruído nos bastidores, ficar longe das páginas policiais, ter um patrocinador estável. Vamos buscar mais patrocinadores, né? Que já tem notícias de aumentar ainda mais receita com patrocinadores. Vamos seguir lotando a casa, né? O torcedor, a equipe, o torcedor apaixonado que apoia. Então vamos ter uma temporada tranquila, né? E se de repente alguma coisa acontecer, alguém bobear, a gente belisca algum título. Mas se não, desse jeito tá bom, né? Às vezes é o objetivo do Augusto Melo. Agora, assim, com o tempo de trabalho, pré-temporada e tudo mais, que teve o Ramon, para mim fica muito claro que quando o assunto é ter uma equipe bem treinada, quando o Corinthians vai esbarrar na capacidade do treinador, isso não vai ter, né? Para mim tá muito claro, essa partida ficou muito claro que o Corinthians é uma equipe muito mal treinada, né? É uma equipe que tem talentos incríveis, esses talentos se conversam muito bem dentro de campo, né? E é na base desse talento que o Corinthians consegue intimidar os adversários, manter os adversários, né? Pô, o famoso tal do respeito, né? Respeitar a equipe, né? Os adversários respeitam o Corinthians, pô, porque nada, se a gente sair, pô, ter o Depay ali, pode fazer uma brincadeira. Se a gente sair muito, ter o Garro ali, pode fazer um lançamento perigoso, né? Então você tem o Yuri Alberto, de repente entra o Thales Magno, cara de velocidade, também habilidoso. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos respeitar. E é nessa brincadeira que o Corinthians vem levando, né? O que é bom. Não tô falando que isso é ruim. O que é bom. Mas na hora que você pega uma equipe que é organizada e que não vai ter medo, né? Não vai ter o tal do respeito, que eu acho um termo muito raso, eu acho um termo até meio vulgar, mas estou usando aqui para contextualizar, para você entender meu ponto de vista. Porque para mim respeito é o que o Barcelona fez. É respeitar a bola e buscar o gol a todos os momentos para que você saia com o resultado que você precisa. Você fazer um gol e recuar, que é o que os caras falam, e começa a respeitar, né? Não, isso aí é desrespeitar a bola, na minha opinião, né? O Barcelona respeitou a bola, respeitou o futebol. Mas enfim, esse é o meu ponto de vista, né? Quando você pega uma equipe que é muito organizada, que tem ambição, né, e que não vai te respeitar, né, entre aspas, né, eu não, repito, não gosto muito desse termo, mas vou usar para que fique claro o que eu quero dizer. O Corinthians acontece o que aconteceu com o Corinthians, né? Não digo acontece goleada, mas acontece um revés, um resultado ruim. E nesse caso, uma goleada, um resultado péssimo, né? Resultado péssimo. Então, para mim, esse placar, esse resultado, ele tem o DNA todinho do Ramon. E eu não vou entrar nem aqui, mudança de esquema tático, mudou o esquema tático 2, 3 vezes no jogo, começou com 3 zagueiros, que eu vejo um monte de gente falando isso. Isso aqui para mim pouco importa, cara. Isso aqui pouco importa. Se o time é bem treinado, ele pode usar o esquema que for, pode usar o 3-5-2, pode usar o 4-4-2, pode usar o 4-3-3, pode usar o 2-6-2-62, sei lá, né? Qual que é o esquema que ele vai usar, né? Ele pode usar o esquema que ele quiser. Se a equipe é bem treinada, pouco importa se vai entrar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, 10 zagueiros, 3 volantes, não interessa, né? Isso aí não interessa. O grande problema é você ficar mudando esquema tático e o time for mal treinado. Aí, os problemas de ser mal treinados, eles ficam cada vez mais evidentes. E isso foi acontecendo ao longo do jogo. Então, discutir esquema tático, quem entrou, quem não jogou, se entrou com 3 zagueiros, para mim não importa isso. Isso não importa, porque eu acho que assim, cara, eu acho que assim, se o resultado vem, isso aí vira consequência, né? Você vai falar, pô, mudou o esquema, jogou legal, hein? Pode ser uma ideia interessante. Mas quando a equipe não joga, né? Cara, vai discutir o quê? Pô, vamos discutir esquema, beleza, vamos discutir esquema tático. Mas eu acho que, cara, o foco é assim, o que eu penso, né? O que eu penso, pelo menos. Que eu penso, cara, não adianta a gente ficar debatendo esquema tático, porque esse não é o problema do Corinthians, na minha opinião. Esse não é o problema do Corinthians. Os problemas do esquema tático é a consequência de uma equipe mal treinada. E pelo tempo de trabalho que o Ramon já teve, era para ser uma equipe bem treinada. Mas tem um esquema que o Corinthians joga melhor. Certamente tem. Certamente que tem. É um esquema que a equipe é mais confortável, se adaptou a jogar.
vamos criticar então a mudança. Beleza, se você quer se prender a isso, eu só acho que assim, mesmo no melhor esquema tático, com os melhores jogadores, se você pegar uma equipe organizada, que tem ambição no jogo, que quer te agredir, você vai tomar pau, porque tua equipe é mal treinada, né? O segundo gol do Barcelona, para mim, é um escândalo, né? O segundo gol do Barcelona é um escândalo, é o retrato do que é o Corinthians mal treinado do Ramon. É um retrato, é um escândalo. Ah, você tá tirando o mérito do Barcelona? Não tô tirando o mérito do Barcelona. Mas, cara, você vê que tem um momento, tem um dado momento, o cara que dá assistência pro gol, ele leva sorte ali na grande área. Ele não é habilidoso, né? Ele dá uma driblada ali, fica com a bola. Ele quase caiu no chão ali, só pra você ter noção. Ele só não caiu porque ele não tomou o bote. Porque ele... E aí, ele não tomou o bote porque, pô, acho que era o Michael que tava na jogada. Ficou com medo do cara cair, porque ele viu que o cara desequilibrou, mas ele desequilibrou sozinho. Ele viu que o cara ia cair, não encostou pra não dar pênalti, né? Mas aí nessa briga, pô, o cara se atrapalhou nas próprias pernas, ficou com a bola e cruzou, e o outro cara se antecipou ao Gustavo Henrique, cara. Por isso que eu falei, cara, o segundo gol do Barcelona tem o DNA do Corinthians mal treinado do Ramon. E aí o amadorismo, né? E aí o amadorismo entra em cena. Porque assim, se você tá perdendo de 1-0, beleza, cara, pô, vamos reverter esse resultado em casa. Por que não? Vamos reverter esse resultado em casa. Aí o Barcelona faz o segundo gol, que é anulado, né? O gol é bem anulado. Em vez de assim, pô, o gol foi anulado. Vamos ficar ligado aí, galera. Vamos segurar esse 1-0, né? Mas não, velho. Os caras quiseram sair pro jogo. Beleza, o Depay quase fez um gol ali, né? Quase fez um gol, é forte de falar, mas foi uma bela jogada. O Maicon teve uma bela jogada, um chute de fora da área. Mas aí você vê que, assim, é um time que aí, ao tomar o segundo gol, e aí de forma oficial, foi uma humilhação, né? Segundo gol que eu falei, para mim é um escândalo, né? É um escândalo. Mostra que, assim, ele escancara todos os problemas de uma equipe mal treinada. Né? O galera não sabe onde se posicionar, não sabe se marca o espaço ou a bola, não sabe se sai do gol, se não sai do gol, né? Se fica, se volta para marcar, se fica para pegar rebote, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, só sabe fazer linha de impedimento. Isso sim, mas fora isso, você vê que os caras estão perdidos dentro de campo. Não sabe se acompanha a bola, se marca o jogador que tá livre, se marca o espaço. Os caras estão perdidos dentro de campo. E é o que eu falei, a jogada toda sai do cara cara, ele quase caiu no chão sozinho, porra. Né? Pô, perdão pelo palavrão, o cara se atrapalhou nas próprias pernas. Aí ele faz o cruzamento, o outro se antecipa ao zagueiro corintiano e faz o gol, velho. Né? Então, assim, depois de tomar o segundo gol, o que acontece? O Corinthians quer sair pro jogo. Né? Assim, claramente é um sinal, assim, de que assim, não sai pro jogo, galera. Não sai pro jogo. Porque tá feio, nós estamos tomando um baile, os caras estão jogando muito. É melhor a gente segurar essa brincadeira. 1-0 tava ruim, mas tava bom. 2-0 tá horrível, mas tá bom ainda. Né? Na Neoquímica Arena, Yuri Alberto, pô, faz 2 gols, pô. Romero, dá pra fazer um golzinho. Né? Depay, pô, de repente arranca um gol ali. Dá pra fazer. Mas aí os caras saem pro jogo, aumentam ainda mais os espaços, que já era um absurdo, né? O Corinthians estava uma peneira, o segundo gol deixou claro isso. Uma peneira, o time todo espaçado, todo perdido, decide sair pro jogo. E aí o que acontece? Toma um contra-ataque, o Hugo sai mal do gol, né? Saiu mal, na minha opinião. Ele antecipou a bola ali e jogou a bola no pé do jogador do Barcelona, né? Que aí só teve o trabalho de avançar um pouquinho mais, chutar. Ele até dá uma resvalada na bola, né? O Hugo quase faz uma defesa incrível ali, mas não deu, né? Não deu, saiu mal na bola ali, deixa passar ou espalma pro lado, sei lá, né? É uma bola difícil, eu só acho que ali ele se emocionou. Eu entendo a leitura do Hugo ali, tá? Porque não tinha ninguém lá, não tinha ninguém pra tirar aquela bola. O time tava tão espaçado, o time tava tão mal posicionado que ele no reflexo, ele teve a percepção de que não tinha ninguém ali pra blindá-lo. Né? E ele sai do gol para tirar a bola, né? Mas nessa que ele sai do gol para tirar a bola, ele não deveria estar tão adiantado, e aí ele ficou vendido na jogada, né? Ficou vendido na jogada. E que eu falei, eu acho que houve um erro dele ali de sair ali, mas quem vai condenar? O time não tinha um cidadão
para blindar aquela região da grande área. Por quê? Porque os caras saíram tudo pro ataque, achando que ia fazer milagre ali, né? Não sei o que eles acharam que ia acontecer ali. Tomou o terceiro gol, podia ter tomado o quarto, né? Teve um gol contra anulado, que eu acho que foi muito bem anulado. E é isso, gente. É isso. É 3-0 e um resultado assim, que deixa a situação muito difícil. Muito difícil. Eu sempre falo aqui, o torcedor não pode perder a fé. O torcedor jamais pode perder a fé. De repente faz um gol nos primeiros 15 minutos, incendeia o jogo. Pode acontecer, gente. Acho que assim, a torcida tem que ir lá, tem que comparecer, tem que encher a arena e tem que acreditar. Agora, assim, pegando os 3 últimos jogos do Corinthians na Libertadores dessa temporada, eu não vejo qualquer vislumbre de uma possibilidade do Corinthians se classificar. Né? No 1-0, eu achava que dava. Pô, é pouco. Ah, o time vai ficar recuado, vai ser feio. Mas melhor. Melhor porque o time tá mal. Melhor segurar 1-0. Tá cansado, tá sem confiança, tá mal no jogo. Deixa assim. Toma 2-0. Aí gol anulado. Falei, ó, vocês tomaram um alerta aí. Presta atenção. Segura esse resultado. Aí os caras decidem sair pro jogo, né? Decide sair pro jogo. O segundo gol já é um reflexo de um Corinthians que tava afim de sair pro jogo, né? Porque foi amassado o jogo inteiro, né? Amassado é o modo de dizer, né? Não tava vendo a cor da bola, né? Amassado é nesse sentido. E aí decidiu sair pro jogo, criou oportunidades interessantes, mas o time espaçou, né? Nesse espaçamento que o Barcelona se aproveitou, né? Porque é um time muito mal treinado. E não tô falando que é um time que não tem capacidade, mas é um time mal treinado. Repare os dois últimos gols do Barcelona, o segundo e o terceiro. Um time caótico, ninguém sabe onde se posicionar, ninguém sabe onde tem que ficar. Se marca a bola, se ataca a bola, se ataca o espaço, né? Se faz linha de impedimento. Como é que estão as linhas? Por isso que eu falo, adianta você falar de esquema tático? Olha o segundo e o terceiro gol do Barcelona. Tem esquema tático ali? É cada um por si, cara. Os caras viram e falaram, galera, é cada um por si aqui. Quem pegar, pegou. Quem pegar a bola, pegou. E toma os 2 gols, cara. Né? Então, assim, espero ver uma postura diferente. Pelo menos assim, no estado de espírito, no ânimo, na confiança. Isso com certeza eu acho que vai ter uma ambientação diferente. Porque a torcida do Corinthians, ela dá essa injeção de adrenalina. Mas, se o Barcelona entrar para fazer um jogo tático, vai esbarrar numa equipe que é mal treinada, que é habilidosa, que é entrosada, mas que vai estar com confiança, mas que é mal treinada. Então, assim, se não tomar cuidado, pode ser até que perca o jogo de Itaquera. Porque, eu falei, os caras sabem agora que o Corinthians tem essas fragilidades. E essas fragilidades não vão sumir. Só que essas fragilidades serão compensadas com confiança, a torcida empurrando, a torcida que move milhões, o time, imagino eu, vai estar cansado, porque né, a prioridade agora é a semifinal do Paulista se torna obrigação, vai estar cansado, mas vai estar com confiança. Então assim, você vê que não vai estar nos seus melhores dias, porque vai estar com confiança, vai, mas a questão da qualidade individual, você consegue exacerbar ela ao máximo quando você está descansado. Vai estar cansado, mas vai estar com confiança. O torcedor vai estar empurrando. Adrenalina lá no alto. Time mal treinado. O Barcelona vai fazer a gestão do jogo, na minha opinião. Por isso que eu falei, eu acho muito difícil. Mas, volto a repetir. O torcedor tem que ir lá, tem que comparecer, porque a gente já viu partidas excelentes do Corinthians, partidas espetaculares, né, dos atacantes do Corinthians, protagonizando gols, assim, incríveis, né? Então, assim, eu acho que o torcedor tem que fazer a sua parte para motivar os atletas. Porque agora, sim, é a mobilização. É a motivação. Só isso eu acho que vai salvar. Mas sonhar com responsabilidade. É o que eu sempre falo. Sonhar com responsabilidade. Eu não sei qual o objetivo, qual que é o objetivo que o torcedor tem para o Corinthians para essa temporada. Eu não sei qual é o objetivo que a gestão corintiana tem para essa temporada. Mas o que eu sei é que, assim, os problemas que a gente vê do Corinthians desde o ano passado, eles persistem até hoje, né? E os problemas, cara, assim, é de uma equipe mal treinada, infelizmente, né?
Infelizmente, o Corinthians vai esbarrar na questão de ser mal treinado. E ponto, cara. Né? E ponto. Se isso vai comprometer a temporada, ou se o Corinthians não vai ganhar nada, eu acho que pode até ganhar. Falei, eu acho que pode até beliscar uma taça, né? Porque num torneio de mata-mata, você só precisa de um resultado, de repente. Fazer um bom resultado, outro jogo você administra, né? Então acho que até dá, porque o time é muito bom, mas o time é muito mal treinado. Esse que é o ponto. Enfim, ó. Ramon aqui falou, não vamos perder as esperanças, né? O Michael deu uma entrevista muito forte no pós-jogo, pedindo desculpas ao torcedor. Acho que ele falou que foi uma vergonha a atuação, e foi de fato, né? Mas eu acho que o Michael, você não tem que sentir vergonha, não. O time esbarrou, mais uma vez eu vou repetir, o time esbarrou na barreira de ser mal treinado. Os jogadores têm a sua parcela de culpa? Sim, porque não, né? Estavam com a confiança em baixa, tava todo mundo meio perdidinho, não tava bem entrosado. Tem essa barreira. Mas você fala, não, pô, pedir desculpas. E, cara, quem tem que pedir é o Ramon, cara. Né? Ramon, e aí? Não tô pedindo a cabeça do cara. Acho que o cara, se a diretoria entende que esse é o treinador, tem que bancar. Tem que ficar mesmo. Só que eu, né, eu não sou oportunista, já tô falando isso já há bastante tempo. Eu acho que ele não é treinador. Só isso. Né? Só isso. Na hora que você esbarra em pensar uma equipe bem posicionada, né? Com jogadas ensaiadas, isso não existe. Né? Isso não existe. Nunca me arrependo do que faço aqui, principalmente na Libertadores, é completamente diferente do que jogamos no Brasil. Eles foram muito superiores em todos os sentidos. Muito mais do que o tático. Fizeram um grande jogo. Nos superaram. Não há desculpa além do tático, tá vendo? Não há desculpa além do tático. Por quê? Porque você não tem tática, né? O Corinthians não tem treino. O Corinthians não é mal treinado. Não vou falar que não tem treinador, acho muito forte essa palavra, né? Que podemos acertar. Não dá para acertar, né? Não dá para acertar, não dá para você falar, não dá para você pôr uma coisa que você não tem, né? Não dá para você pôr, não dá para você chegar no mercado, eu quero o champanhe mais caro. Quanto custa? R$1.000. Eu quero. Né? Vamos acertar. Não, mas você só tem 500 no bolso, você não vai levar, né? É uma questão matemática. Aqui é uma questão, não é nem mais subjetiva, é uma questão matemática. O tático do Corinthians não existe, né? Eles não tiveram situação no primeiro tempo, salvo o pênalti, o time estava bem. Não são desculpas, mas viemos de desgaste de 3 dias. Nos superaram em todos os sentidos. Há que aceitar quando o adversário se supera em todos os sentidos, né? Você pode até falar, cara. O Ramon falando aqui, né? É completamente diferente do que jogamos no Brasil. Você tá querendo dizer que o Barcelona é superior ao Palmeiras, por exemplo? O Corinthians empatou com o Palmeiras. E empatou na raça. Empatou na raça. Foi na garra, na vontade. Ali o Depay fez uma jogada espetacular. E o Corinthians empatou. Tava perdendo o jogo. Empatou. Né? Cadê esse time? Lá em Guayaquil. Cadê esse time? Não existe. Né? Eu sempre falo, por isso que eu tô falando, é sempre na individualidade dos atletas. E quando isso não fica exacerbado, acontece o que aconteceu. Você toma 1, você toma 2, você toma 3. E poderia ter tomado o 4 também. Não é nenhum exagero dizer isso. Então, não tem jogo diferente, Ramon. Não tem jogo. Por isso que eu falo, algumas aspas, alguns cortes do que ele fala, para mim, é fora da realidade. E por isso que eu continuo, né? Eu continuo referendando o que eu tô falando. O Ramon é um excelente coach, mas ele não é treinador. Né? Ele não é treinador. Não é completamente diferente. Você pegou adversários muito superiores jogando no Brasil. No final do ano passado e no início desse ano. Então não tem nada de diferente. Você encarou desafios gigantes. Você empatou partidas difíceis. Você virou partidas e você venceu partidas que eram contra adversários muito superiores a esse Barcelona. Então não é completamente diferente. O que pode ter pesado, sim. Né? E aí eu acho que aqui vale mais ele focar nisso aqui. Não é falar que os caras são diferentes, que não sei. Cara, é a mesma coisa, mesma coisa. Depende de como você se prepara. Depende de como você se prepara. Pô, viajar de São Paulo para Fortaleza é cansativo? É cansativo.
para Barcelona, para Barcelona, para Guayaquil, né? É muito mais cansativo, né? É muito mais longo o voo. Então você pode acreditar várias coisas. Pô, maratona de jogos, voo muito longo. A comida aqui a gente não comeu o que a gente gosta. Não ficamos confortáveis no hotel. Eu acho que seria assim um argumento. Eu não veria nem como desculpa. Eu acho que seria um argumento muito mais válido do que vir e falar, ai, é completamente diferente do que jogamos no Brasil, né? A qualidade do Barcelona, com todo o respeito, o Barcelona, se passar do Corinthians, não vai nem se classificar para o mata da Libertadores. Com todo o respeito, né? Então, assim, não tem nada de diferente. O que tem de diferente é o que você treina ou deixa de treinar, né? E isso fica evidente. Fica evidente. É os jogadores que têm a garra e a vontade de empatar ou virar partidas difíceis contra adversários brasileiros, e contra um Barcelona não tem nenhuma capacidade, nenhuma resiliência, né? Não consegue encontrar nenhum lampejo de genialidade, né? É isso, cara, né? É por isso que eu falo, o Corinthians é um time que individualmente é uma máquina, mas se esses caras não tiverem num bom dia, não vai acontecer, né? E aí um sonho, que é jogar Libertadores, vai pro saco. Vai pro saco, né? O Michael falou, é uma vergonha, né, o que a gente fez. Bom, vamos lá, vamos lá. Como é que estamos de tempo? Pô, meia hora já, gente. Meia hora. Bom, vamos passar pelos resultados aqui, então, né? O que resta. E só passar por algumas notícias, ó. Caxias 1, Fluminense 2. O Cano chegou ao gol 100, hein? Chegou ao gol 100. Atlético 4-1 para cima do Manaus. E Nova Iguaçu e Vasco 3-0 para cima O Vasco meteu 3-0 para cima do Nova Iguaçu. Dá uma esperança aqui pro semifinal do Carioca, né? Mas assim, é importante destacar que Nova Iguaçu é Nova Iguaçu, Flamengo é Flamengo, né? Dá aquela confiança que talvez você precise para encarar um jogo com muita rivalidade. Mas na hora que a parte técnica e tática fala alto, aí, gente, aí não dá para equiparar, né? Aí não dá para equiparar. O Fluminense vem numa mudança muito importante, uma mudança de chave muito importante. Acho que vem em boa hora, né? Porque o Mundial é no meio do ano. Você tem que estar bem até lá, né? Não pode estar em crise, tem que estar bem até lá. Bem, se marcando gols, jogando futebol legal. Não precisa estar jogando fino, né? Até porque você vai pegar os europeus lá. Não tem o que jogar o fino, mas tem que estar bem. Defensivamente tem que estar sólido. O ataque tem que estar funcionando. O atacante tem que estar confiante. E o Fluminense está mostrando isso nesses últimos jogos, né? Tá mostrando um negócio bem interessante. Atlético Mineiro, 4-1. O Cuca mostrando ali algumas opções, né? Acho que o Hulk não jogou, né? Paulinho foi pro Palmeiras. Então, mostrando opções, aí já tá aqui interessante. E o Vasco aqui, cara, eu acho que é mais por uma questão motivacional, né? Dar aquela injeção de ânimo para buscar alguma coisa contra o Flamengo. Mas é o que eu falei, é mais um motivacional, porque se for na individualidade, na parte tática, aí vai ter que, né? Vai ter que apelar para rivalidade, né? Para tentar equalizar um pouco mais as coisas. Copa do Nordeste, só mais alguns resultados. Aí o Fortaleza 4-0 para cima do Ferroviário, Sport 2-1 e aqui o Vitória 1-1 com o Altos. Vitória segue imbatível, né? O Vitória segue impossível, invencível, né? Segue invencível o Vitória. Vamos lá. Aqui, ó, o Cano gol 101, na verdade, né? O Cano fez o gol 100 e depois chegou no 101, né? Então, assim, grande destaque, né? O último a bater 100 gols foi Fred. Lendário Fred, né? O lendário Fred. Cara, assim, um cara que... não tem o que falar do Cano, né? Curiosamente, essa segunda vez que Cano atinge a marca centenária. Ele também conseguiu superar a marca de 100 gols pelo Independiente Medellín, onde é o maior artilheiro. Aliás, a diferença entre eles é de apenas 28 anos. Ou seja, o Cano está próximo a se tornar no Fluminense, né? O clube que mais fez gols na carreira, né? Ele pode se tornar ali no... Ele pode se tornar... Não. Ele pode... Cara, não sei nem como formular essa frase, né? No Fluminense, né? Ele pode chegar à marca aí... Porra, não consigo falar, velho. Enfim, né? Você entendeu. Pode ser o clube que ele vai marcar gols na carreira, o Fluminense. É isso, né? É isso. Vamos lá. Ó, 15 de cabeça...
3 de barriga, 59 de direita, 24 com a perna esquerda. Os uniformes, né? Aqui as várias camisas, belíssimos mantos, gols decisivos para desempatar, 3 gols contra o Internacional e Vasco aqui, 2 gols e aí vai, né? América, Atlético Paranaense, Audax, Avaí, Ceará, Flamengo, Fortaleza. Para empatar, 1 gol. Flamengo, a maior vítima, o Cássio, o mais vazado, né? Também a maior vítima é também por conta da quantidade de jogos também, né? Que se pratica, né? Então, de repente, se pegasse pô, aquela equipe que tomou 8 gols, né? Aquela equipe que tomou 8 gols. Se o Cano mete 5, aí já vai para o topo das estatísticas, né? Vai pro topo das estatísticas. Então, assim, quanto mais se encara o adversário, de repente, né? A chance é maior de marcar mais gols, né? Ao todo são 7 gols contra o Flamengo. E aí num período de tempo razoável, né? Destes cinco foram em jogos que valiam título. As finais do Campeonato Carioca de 22 e 23, né? Lendário, né? Ainda é um cara muito decisivo, né? Maiores vítimas aqui, ó. 7 gols Flamengo, porque se encara muito, né? Campeonatos nacionais, regionais, estaduais, né? Campeonato Carioca. Aqui por exemplo, a Volta Redonda aqui, ó. Ó, a Volta Redonda aqui. Aqui é a Portuguesa, né? É a Portuguesa do Rio, se eu não me engano. 5 gols, né? E aí 4 gols, 3 gols, enfim. Goleiros mais vazados. Cássio, Hugo Souza, Vinícius Dias. 4 gols, né? E as estatísticas, né? Quantidade de gols por partida e por aí vai. Vou deixar o maior garçom, né? John Arias, tá aqui, ó. Samuel Xavier, Keno, Ganso, Martinelli, Nino, e aí vai, né, gente? Ó, vamos acelerar, estamos com quase 40 minutos. Hoje temos convocação da seleção brasileira. Vamos ficar na expectativa, né? Porque a gente vai aguardar a possível convocação do Neymar, por exemplo. Talvez o Neymar seja convocado. Tem as propagandinhas aqui. Eu instalei um adblocker aqui. Cadê? Aí, obrigado. Obrigado. Não estamos sendo patrocinados, né? Claro que a gente mostra o site do GE aqui, a gente deixa a moral, os créditos, mas né, não estamos sendo patrocinados, né, por ninguém. Então, bom, expectativa pela convocação do Neymar é óbvia, né? Vamos ver quem que aparece na lista. E amanhã a gente repercute a convocação do Dorival Júnior, tá? É isso, gente, ó. Encerrando as atividades por hoje. Foi longo, hein? Foi um bom tempo falando de Corinthians. Peço perdão aí, né? Não conseguimos nem passar muito pela Copa do Brasil. Se empolga, né? A gente se empolga aqui no tempo. Gente, ótima quinta-feira, né? Ótima quinta-feira para todo mundo. Pré-carnaval tá voltando, né? Já tem bloco que começa hoje. Então, para quem descansou, tá na hora de recarregar. Trabalhar em primeiro lugar, né, gente? Trabalhar porque, né? A gente depende disso também, né? É isso. E final de semana o bicho vai pegar de novo, né? Peguem leve. Amanhã nós estamos de volta para falar um pouco da convocação, tá? Valeu demais. Beijos, abraços, deixa aquela famosa moral e por hoje é só.